Boa tarde a todos e todas. Eu sou João Caetano, responsável pela Lavra Editora, e damos sequência ao nosso bate-papo de toda quinta-feira, às 17h30, sobre arte, literatura, cultura em geral. Hoje o nosso convidado é o Claudemir Darkney Santos, que vai nos contar um pouco da vida dele, do trabalho e de um livro dele que será publicado em breve pela editora Lavra. Boa tarde, Claudemir Darkney Santos, como é que vai? Olá, João Caetano, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Tamo aí. Ô, Claudemir, para começo de conversa, conta um pouquinho aí, em linhas gerais, da sua vida, aí se apresenta para o pessoal. Muita gente o conhece, mas nem todos conhecem, então quem conhece, saber ainda mais, e quem não conhece, ficar conhecendo. Fala quem é o Claudemir Darkney Santos. Tá certo. Claudemir Darkney Santos é um artista que se expressa através de várias linguagens. Diria que a escrita é uma linguagem que eu gosto muito, ela está presente no teatro, que eu faço parte, né, do Alucinógeno Dramático, que faz parte da Aldeia Satélite Espaço Cultural, que é um espaço onde eu sou um dos organizadores. Tenho escrito literatura dentro das questões mais populares e questões mais pop, né? Eu gosto muito da linguagem pop. Então, atuo na literatura, atuo no teatro, na música, um pouco, e, enfim, nas artes em geral, né? Acho que é isso. Trabalho na educação, então, são esses dois viés, né? Educação e arte. Ah, legal. E você está com um livro praticamente pronto aí, que vai ser lançado pela Lavra, né? Fala um pouco desse livro, como é que foi a ideia dele, que aspectos que ele aborda, dá uma geral, Bom, assim, o que é o seu livro? vamos lá. O Beloto é um personagem que está comigo há muito tempo já. O Beloto ele surgiu com o suicídio de uma amiga no final do ensino fundamental, né? Foi a Sabrina, e teve uma sensação de culpa muito grande de várias pessoas, né? Acho que o suicídio causa isso. E eu, para me livrar dessa culpa, né, uma maneira de exteriorizar isso, eu escrevi um conto que chamava Sabrina em Conflito com Deus, aonde ela decide se matar e ela vai contar para esse cara que é o Beloto. E, enfim, o Beloto tenta dissuadir ela disso, né? Eles dão uma volta por São Miguel, e São Miguel está no caos, porque Deus não quer que ela se mate, mas como ele deu o livre-arbítrio, ele não pode fazer nada, então ele envia tempestades, ele faz várias catástrofes naturais para impedir que ela se mate, né? Mas ela se mata. E eu me encontro com o Beloto no velório dela. Esse foi o primeiro surgimento do Beloto. E com o passar do tempo, eu saquei que o Beloto podia ser um personagem, não uma cártase, né? Mas um personagem criativo mesmo. E eu comecei a criar contos sobre o Beloto. Foi uma época que eu estava com 14, 15 anos, e o impacto da morte da Sabrina me fez voltar para o social. Eu era muito sonhador na questão romântica, né? Tinha uma visão romântica do mundo, e o choque de realidade que eu levei me fez pensar no social. Então, o conto e a música Rendezvous Revisitado, ele traz esse equilíbrio, né? Essa visão social do mundo e essa visão do amor também, né? Que eu costumo dizer que eu escrevo sobre o amor, se não da falta do excesso, mas sempre sobre o amor nessa história. E o Despedaçando Fanny, ele inclui 3 contos do Beloto, que é o Rendezvous Revisitado, Fanny, um tiro em si mesma, e Deus Cansado de Andar, né? E são contos que tratam de pessoas comuns diante do extraordinário, né? O que é isso? Nós estamos vivendo isso exatamente agora, né? Somos pessoas comuns diante do extraordinário, que é essa pandemia louca que está por aí, e é extraordinariamente fantástico, né? E a gente, diante disso, é muito pequeno. Então, a vida, várias vezes, coloca a gente
como pequenos. Então, o Beloto é justamente isso, são pessoas ordinárias em situações extraordinárias. E aí as nossas ações, elas acabam interferindo na nossa vida, tanto psicológica como social. Certo. E a ação se passa quase toda aqui quase toda no bairro de São Miguel, não é isso? Sim, sim. Eu sempre tento, das minhas histórias, dos meus contos, quando não é um lugar fictício, eu trago para São Miguel, porque eu cresci em São Miguel, vivo em São Miguel, como vivo até hoje, né? Apesar de não morar no bairro mais, mas a minha vida social é toda lá. E o bairro, para mim, é muito mítico. São Miguel é um bairro muito mítico, cheio de mistérios, cheio de belezas, que as pessoas não conseguem enxergar. Então, eu tento trazer isso nos meus contos. Bom, quem não conhece ainda, e logo eu creio que vão conhecer esses contos de Beloto, uma coisa assim, na leitura que eu fiz, assim, eu vejo muito assim, uma linguagem assim, bastante dinâmica, moderna, que em momentos lembra um pouco a linguagem cinematográfica, outros me lembram muito história em quadrinho, e em alguns momentos até o teatro. Você faz um diálogo com esses, com o quadrinhos, o teatro e o cinema nessas suas histórias quando você escreve? Caramba, João. Assim, são minhas grandes influências, né? Eu, como sou muito introspectivo desde pequeno, eu assisti muito filme. Então, aliás, antes de fazer teatro, eu fiz um curso de cinema. O teatro eu fui fazer depois, né? O primeiro curso foi um curso de cinema, que foi com o Benoit de Oliveira, aonde tinham modelos de roteiros, né? Então, o meu primeiro roteiro de teatro, eu já fiz como se fosse um roteiro de cinema, né? Depois que eu fui peça de teatro, fazer teatro. O Belotto, em particular, ele foi muito influenciado pelo John Constantine, do selo Vértigo, né? Que agora o pessoal conhece por causa das Lendas do Amanhã, que é uma série que passa na Netflix, né? Teve o filme do Constantine também, a série, e teve o filme. Mas antes de tudo isso, tinha os quadrinhos, que era um quadrinho do selo Vértigo. E o que era o selo Vértigo? O selo Vértigo era um selo que que indicava os quadrinhos para adultos, não era quadrinhos de criança, né? E com o Joe Constantine veio um termo que chama horror social. Por que horror social? Porque as histórias eram metáforas políticas da situação política mundial, entendeu? Então, os vampiros, tem um conto, por exemplo, onde os vampiros são pessoas, empresários que sugam seus trabalhadores, né? Então, eles trabalhavam com essa metáfora. E o Constantine, ele é uma inspiração direta para o Nelson Belotto, de fato, né? E o teatro, por eu fazer parte, né? Eu acho que a dinâmica do diálogo, do texto do teatro está muito presente por ser uma coisa que surgiu junto também. Mas você está certíssimo, essas três linguagens, o cinema, as histórias em quadrinhos, sobretudo do selo Vértigo, e o teatro, eles fizeram essa minha composição essa aprendizagem, né? Esse desenvolvimento do meu trabalho, né? Uhum. Ah, que legal. Você poderia fazer um favorzinho, ler um pequeno trecho aí do Despedaçando o Fani para a gente, já que a gente está conversando, falando sobre isso, para o pessoal ter uma ideia do que se trata? Certo. Vou mostrar uma raridade para você. Isso aqui é a edição que eu fiz na década de 90. 90 não, foi 2007. Olha, eu perdido no tempo. Que eram revistinhas, né, artesanais que eu fazia e vendia. Inclusive o Gilberto Braz comprou uma coleçãozinha dessa, né? O Escobar ganhou, o Escobar já tinha lido, mas enfim. Eu vou ler um trecho aqui do Rendezvous Revisitado, que é a primeira história que o Belotto conta. Ele... Enfim, deixa eu achar aqui. Eu vou ler a primeira
O primeiro parágrafo da primeira parte do Rendezvous Revisitado. Nair que é o que dá o início à história, não é isso? Isso, se passa em 95, né? Em um sábado de 95, né? Nair sentou-se na praça antes de ir para casa. Seus olhos encheram-se de lágrimas quando se lembrou do médico sorrindo ao dizer: "Parabéns, seu teste deu positivo." No momento, ela perdeu a noção dos batimentos cardíacos em seu peito. O silêncio estava, acima de tudo, dentro de si mesma. Um erro era improvável. O sangue era mais certo que a urina. Não há um erro, doutor. Não, senhora. Seu marido será papai. No banco da praça, ela enxugou os olhos, tirou uma aliança do dedo e jogou-a fora. Não havia marido nenhum. Não havia ninguém. Ela rasgou o envelope do teste em 1000 pedaços e seguiu a passos tardios para sua casa. Beatriz, em sua casa, atendeu o telefone. "Beatriz, quero te pedir um favor", disse Nair com a voz melancólica e sensual. "Pode falar, Nair." Beatriz ouviu os soluços da amiga. "Ah, esquece", disse por fim e desligou. Beatriz fez o mesmo, mas sem entender nada. Nair andava estranho ultimamente, desde que havia se separado do tal namorado secreto. Beatriz tentou esquecer isso e bateu na porta do banheiro. "Cida, vai demorar aí dentro?" "Só mais uns meses." Ela sorriu e foi para o seu quarto. Em um álbum de fotografias recente, procurei fotos em que estávamos juntos, e na verdade distante um do outro. Passamos bons momentos juntos, mas havia alguém em sua vida que ela não conseguia esquecer, e eu não conseguia fazê-la superar. Em seu coração. Só restou esquecer tudo de bom que havia acontecido entre nós e apagar a esperança dos dias felizes lado a lado. Tempos depois, lhe dei as fotos. Hoje eu tenho apenas uma lembrança vaga na mente. Opa, legal. Acho que já dá para o pessoal ter uma ideia do que vem por aí, né? Que legal. Ô, Claudemir, eu conheci basicamente assim, primeiro como um cara de teatro, né? O que o teatro representa para você? Como é qual é a importância dele? Travaste, João. Repete a pergunta, por favor. Eu conheci você primeiro como um cara fazendo teatro, né? Qual a importância do teatro para você? E qual a ligação que você faz entre o teatro e o que ele influenciou, o que ele ajudou nos seus contos e novelas que você está escrevendo? Bom, teatro é essencial, né? Eu acho que no teatro eu aprendi a aprender e aprendi a entender o próximo, né? Entender é diferente de compreender, né? Mas de entender as pessoas, né? Embora não concordar com elas em algumas coisas, porque no teatro você de repente tem que fazer um nazista. Então você tem que entender aquele cara, por que ele age daquela maneira, por mais que você não concorde, por exemplo, né? Então o teatro me trouxe isso, a experiência de ator e sobretudo como diretor, né? Porque o ator ele cria o personagem, o diretor cria o universo do espetáculo. Então, como eu atuei mais como diretor, a criação de universos me ajudou muito na questão da imaginação, né? Mas o teatro, para mim, é tão importante quanto o cinema e quanto a música, assim. Eu acho que a arte em si, as artes cênicas, né? O teatro, o cinema e a arte musical, a música, elas me influenciam muito. Eu estou sempre assistindo alguma coisa, eu estou sempre escutando alguma coisa, mesmo sobre a moto, né? Estou ouvindo músicas e pensando aquilo. Então, são coisas que são meio, já fazem parte de mim, né? Elas acabam iniciando na escrita, né? Como o Walter Costa está dizendo aqui, né? O teatro é fundamental para a compreensão do outro, realmente isso, né? O teatro nós estávamos conversando sobre teatro, falamos justamente no Walter de Almeida Costa sobre Sim. isso, né? Que você se lembrou dele. Não sei se ele lembra de mim, mas eu lembro dele. Por motivos que a própria razão desconhece. Sim. Então é isso, né? É super importante, né? Para mim, na minha formação.
E você, eu sei que você recentemente apresentou, um pouco antes da pandemia, apresentou uma peça que foi até muito interessante, em vários locais, teve uma boa repercussão. E mesmo durante a pandemia, você parece que fez uma live aí representando, né? Quais são os trabalhos assim mais importantes que você até hoje já fez em teatro? Rapaz, o mais importante, tem algumas peças que marcam, né? Eu acho que a primeira parceria minha com o Ivan, que foi Tempestade e Ímpeto, em 97, marca, é muito forte assim, a primeira parceria minha com ele. Depois, eu diria que o Amor e a Alma, que é uma peça baseada em mitos gregos, que marcou outra geração do alucinógeno dramático também, por volta de 2000, que aí o Ivan já não estava mais comigo, começou outra geração. E a nossa montagem de Medeia. Eu acho que a nossa Medeia foi fantástica, assim. Era eu, Marcos Fercil, Clara Barbosa, e aí Isadora, depois foi a Anitta, e depois foi a Thaís. Enfim, eram 4 atores em cena, e a gente misturou Tarantino com Revolução Cubana. A gente fez uma Medeia, assim, fantástica, né? E é isso, né? As peças mais atuais, elas foram O Estrangeiro, do Albert Camus, né? Foi muito legal, assim, ainda vai continuar, porque... Por que você escolheu O Estrangeiro, do Camus? Então, eu estava pensando em uma peça para montar, e eu tinha pensado, diante da situação do país, né? Eu estava pensando em alguma coisa e queria fazer algo dentro do teatro do absurdo, e pensei Beckett. Aí eu reli Esperando Godot, do Beckett, só que não era aquilo. E nesse meio tempo, o Escobar entrou em contato comigo e falou daquele evento do Camus e tal, e me convidou para fazer uma cena do Estrangeiro. Aí eu acatei a ideia de Escobar e falei, monólogo não, eu vou fazer, o Marcos Fercil tá aí, foi fantástico. Beijo, gato. Monólogo não, vamos montar o espetáculo. E aí nós montamos assim o Estrangeiro, né? Que me marca muito também, porque é o primeiro espetáculo grande que eu faço sem o Marcos Fercil, né? Que o Marcos se afastou do grupo. Não sei se volta, mas enfim. Mas o Marcos também foi um grande parceiro de criação. E então, essas peças de parceria são os auges para mim, né? E a live que eu fiz foi em cima de um conto do Robert Louis Stevenson, que foi O Demônio da Garrafa, né? Robert Louis Stevenson, que, enfim, o Médico Monstro, né? A Ilha do Tesouro, esse autor. Eu tenho uma coisa assim, João, as minhas peças teatrais ou são autorais, ou elas são adaptações de clássico, porque eu gosto muito de literatura, né? E eu gosto de trazer esses clássicos para o palco para que as pessoas se sintam interesse em lê-las, né? Que eu acho fundamental ler os clássicos. Eu e o Ítalo Calvino. Bom, já estamos falando de clássicos. Quais são quais são os livros, assim, os autores que... Alô? Oi. Ouviu a pergunta? Não. Os autores preferidos, Opa. é isso? Eu queria... quais os autores preferidos, aqueles que te influenciam? Rapaz, que pergunta difícil, hein? Eu acho que é muito do momento, né? Hoje eu não comecei ainda, né? Eu tô lendo algumas coisas mais acadêmicas, mas o meu próximo autor que eu quero ler é o Proust, né? Em Busca do Tempo Perdido, ler tudo, que eu acho até que eu estudei um pouco de Alan Proust na faculdade, né? Li um artigo do Deleuze sobre ele. E eu acho que tem muito a ver com Belotto, porque tem essa coisa da busca de algo. Então, eu acredito que o Proust vai dialogar com o Belotto de alguma forma, mas não posso garantir isso. Uma leitura que eu vou começar a fazer agora. É uma viagem, viu? Você parece que entra no mundo, realmente. Oi?
o Em Busca do Tempo Perdido é um mundo que você entra. É muito Sim, interessante. sim. Só que precisa ter disposição para leitura, né? São 5 volumes. São na edição que eu tenho, são 2.100 páginas. Mas vale a pena. Não, pelo que eu estudei, né, que teve uma matéria na faculdade, quando eu estava na faculdade, que o assunto era Deleuze e Proust. E eu fiquei apaixonado. E eu consegui comprar o livro agora, né? Mas, enfim, Humberto Eco é uma coisa que eu gosto muito também. Humberto Eco mexeu muito comigo. A maneira que ele retrata os temas, a maneira que ele escreve. Lovecraft, não. Não, É uma pergunta do Éder Lima. O Lovecraft, não. Eu sou mais o Edgar Allan Poe. O Lovecraft, ele tem uma... Enfim, tem uma série muito legal sobre ele agora, né? Que é o Lovecraft Country, né? Que é uma série sobre racismo. E que o Lovecraft era racista, né? E é uma série interessante que ela está sendo produzida pelo... Eu não lembro o nome do diretor, mas é o diretor do Corra, né? Que é um diretor negro, que ele coloca negros nos filmes dele como protagonista. Mas, enfim, o Lovecraft não. Humberto Eco, Edgar Allan Poe li muito também, sobretudo na adolescência. Gabriel Garcia Marques, sim, eu fiquei apaixonado por Garcia Marques. Machado de Assis, que eu li fora da escola. Eu não li Machado de Assis no colégio, né? No ensino médio. O Machado de Assis eu li no dia que eu votei na Erundina. Opa! Eu saí de casa para votar para prefeito. Votei na Erundina, voltei para casa, peguei o Dom Casmurro e li. E agora eu vou ler Proust votando na Erundina e no Boulos. Opa! Então somos dois. Aí, ó. Mas, enfim, são os caras que eu tenho lido, né? O Robert Louis Stevenson, eu sou apaixonado também. Do Robert Louis Stevenson, a gente montou Mark Hain, O Médico e o Monstro, e agora O Demônio da Garrafa. Então, eu já adaptei 3 textos do Robert Louis Stevenson para o teatro. Né? Na infância. Tá congeladinho, velho. Opa! Oi. Tá meio... Você já publicou, antes desse que vai lançar agora, um livro, né? Sim. Fala um pouco sobre esse livro, como é que foi essa experiência. Conta um pouco para a gente sobre o que ele tratava, que é um desses assuntos aí que talvez tenha até motivado um pouco a pergunta do Éder sobre o Lovecraft. São os Fantasmas, Demônios e Lendários, que é esse livro aqui, né? Meu primeiro livro. E eles são também, é uma trilogia também, né? Eu tenho uma fixação por trilogia. São 3 livros, na verdade, né? Livretos que eu fazia, que é Os Fantasmas e Demônios de São Miguel, O Lendário e uma peça de teatro chamada Mitos, Refúgio das Lendas, né? Bom, Os Fantasmas e Demônios de São Miguel já falo das mulheres, Lígia. Na verdade, eu li poucas mulheres, viu? Teve uma que me impactou muito, que foi a Edla Van Steen, que ela tem um livro chamado Memórias do Medo. E eu a li, e eu gostei muito. Mas eu li muito pouco mulheres, né? Pouquíssimo mesmo. Elas estiveram mais presentes nas músicas. Não sei se homens não leem mulheres, mas eu era levado por universos, né? Que eu lia. E outra coisa também, né? A nossa cultura valoriza mais os escritores. Então, quando você é jovem, você não tem noção disso, você acaba lendo mais aquele universo, né? Então, de fato, li poucas mulheres. Tem uma que eu gosto muito, que é Mary Shelley, né? A criadora do Frankenstein, que eu acho que foi a primeira mulher que eu li, Shelley. Que eu sou
extremamente apaixonado por ela, pela Edla Van Steen. As demais eu li depois, mas não são universos que não encontraram eco em mim, né? Hoje, que eu tenho essa maturidade artística, eu diria que as cantoras me tocam mais que as escritoras, né? A Lígia Regina, por exemplo, é uma das cantoras que eu gosto muito. Mas é uma questão de formação mesmo, né? Mas eu vi bastante a Shirley e a Van Steen. As outras não me influenciaram tanto, né? Aí é outra de formação. Voltando para os fantasmas. O primeiro, o Fantasma de São Miguel, porque eu podia ter lançado o Belotto primeiro, mas eu senti a necessidade de falar algumas coisas das minhas raízes, tá? E as minhas raízes são os causos de assombração e o universo do terror, que foram as primeiras coisas que me tocaram, né? O Bram Stoker, a Mary Shelley, o Edgar Allan Poe, Anne Rice, né? Anne Rice também, Entrevista com o Vampiro, eram coisas que eu lia, Agatha Christie. Então, esse primeiro livro é mais sobre esse primeiro universo, né? Ele foi lançado em 16. No entanto, hoje eu lançaria numa editora como a Lavra, por exemplo, né? Porque eu não lancei numa editora, né? Eu lancei numa gráfica metida besta. Foi um cara que foi ali e imprimiu X cópias para mim e me entregou as cópias. Então, assim, não foi lançado de fato em uma editora, né? Mas é um livro com muito carinho e que ainda hoje, volta e meia, tem alguém comprando, né? Uhum. Legal. Bom, já que voltamos a falar do livro da Lavra, do livro que você vai lançar, leia para a gente mais um trecho aí do seu próximo livro. Tá certo. Esses são meus cachorros ao fundo. Pô, João, eu devia ter caçado antes, né? Mas tudo bem. Não tem problema, a gente vai aguardando aí. Então eu vou ler aqui. Eu vou ler o início, então, da segunda parte, que é a Fanny, o tiro em si mesma. Ops, né? Tá aqui a capa do livreto, quando era livreto. Essa história se passa em 97, ou seja, 2 anos depois do Rendezvous Revisitado. E... enfim, ele começa assim. É engraçado, mas parece que as coisas sempre começam a acontecer 24 horas antes. É como se não houvesse vida antes desse tempo em nossa existência. Mas aí as coisas acontecem, e do que é que lembramos? Do dia anterior, da véspera. Recordo-me bem de Fanny despedindo-se na catraca do metrô República com um beijo no rosto e dizendo: obrigado, Belotto, eu não vou esquecer. Nos encontramos naquele fim de tarde. Ela queria conversar comigo. Tem que ser hoje? Perguntei pelo telefone. Amanhã pode ser tarde demais. O tom depressivo e melancólico me convenceu a atender ao chamado. Mas ao vê-la sorridente e alegre, pensei que tudo aquilo não podia ser tão sério assim. Foi a uma casa de chá e conversamos durante algumas horas. Estou amando, disse ela. E ele é lindo, B. Gostaria que você o conhecesse. Vou apresentá-lo assim que possível. E o que ele faz? Ele é poeta. E? Apenas poeta. Vive de poesia. Não é o máximo? Está certo que o pai dele banca muitas coisas, mas mesmo assim ele é corajoso em usar uma vida. Eu queria tanto casar com ele, e suspirou apaixonada, chupando pelo canudo seu mate com guaraná. Sorri por estar vivenciando uma tarde tão linda em São Paulo, ao lado de um ex-amor. O sol poente tentava suavizar a cinza chumbo dos edifícios. Trabalhadores que corriam apressados para casa misturavam-se a casais sem pressa alguma, e jovens coloridos da moda, despreocupados, doidos para perder tempo na cidade. Os óculos escuros de Fanny estavam sobre a mesa plástica enquanto os meus escondiam meu olhar. E você, Belotto? Alguém especial em mente? Tudo se nublou. A solidão é mais óbvia em minha vida do que minha respiração. Balancei a cabeça com um sorriso cínico e triste no rosto. Ela olhou seus óculos na mesa e tirou os meus.
Você tem olhos bonitos, não devia esconder. Um dia aparece alguém, você vai ver. Sorriu e pediu mais um copo de chá. Enfim. Opa! Eu acho que fica aí um aperitivo aí para o pessoal que em breve, espero que a gente possa já estar colocando aí na rua o Despedaçando Fanny dos contos de Belotto, do Claudemir Darkney Santos, e uma edição aqui que a Lavra tem a honra de fazer, né? Sim. Só para contextualizar um pouquinho, né, para as pessoas entenderem. A Fanny foi um relacionamento que o Belotto teve, que ele teve um relacionamento com ela em 95, e esse relacionamento acaba, né, ela vai conhecer esse poeta, e ela vai se apaixonar por esse poeta, e ela vai cometer um erro muito grande aí na vida dela, né, que é a questão do extraordinário, né, e que vai dar um desfecho fatal, né, e isso fala sobre o quê? Fala do mal que alguns homens causam às mulheres, né? Eu acho que esse primeiro arco do Belotto é sobre isso, é sobre as relações, hoje é chamado de relação tóxica, né? Mas não sei se seria bem essa palavra, mas a Fanny, ela entra numa espiral que ela se despedaça, né? Ela se quebra aí, infelizmente. O Marcelo está fazendo uma pergunta que eu coloquei na tela. Como você coloca humor em suas histórias? Que há um pouco, em determinados momentos, apesar de ser uma história até um pouco trágica, tem os momentos de humor também, né? Tem uns sorrisos tristes, né? Lá, Nick Cave. Porra, Marcelo, o humor é uma coisa que eu trabalho pouco, na verdade, né? Até hoje eu lembro de duas comédias, que foi minha primeira peça, A Voz dos Mortos, né? Que é baseada na Dança dos Vampiros, do Roman Polanski, que eu te falei também numa entrevista que estreia hoje, né? Nem sei se já estreou, lá do seu canal, do Gift. Depois coloca aí, Marcelo, o seu canal para divulgar lá. E o Fausto de Rua, né? Que a gente pegou o Fausto do Goethe e no teatro isso e trouxe para o Cordel, trouxe o Goethe para o Nordeste. Foi uma peça bem legal também. Era eu, Marcos Fercil, Mariana Santana e aí teve várias atrizes que participaram também, né? O nome, Marcos, depois você me ajuda aí que eu esqueci o nome das meninas. Mayara Kathleen, e depois da Mayara, a Isadora também fez uma ponta, né? Enfim, foram essas duas comédias, mas o humor, para mim, ele para que a atenção não fique muito no ar, né? O humor não é muito minha praia, não. Gosto muito, mas dentro da minha literatura, o humor aparece como aparece no dia a dia, de vez em quando, para dar um sorriso para quebrar o clima. Bom, Claudemir, você também, além de ser ator, autor de teatro, diretor e escritor, você ainda é um dos coordenadores de um espaço cultural muito importante em São Miguel Paulista, o Aldeia Satélite. Fala um pouquinho para a gente do Aldeia. Bom, Aldeia é... Pô, segura aí, Vinícius. Segura aí, velho. Depois responde isso aí. A Aldeia, ela surge em 2015 ou 2016, eu sou péssimo com datas, mas é um sonho antigo que a gente tinha, né? E foi possível por dois motivos. Um, porque eu consegui, né, um emprego fixo, e a segunda parte é que o Ivan voltou de Pernambuco, que ele estava em Recife, e tinha o Marcos, que estava alinhado também, e o Tarcísio, e a gente decidiu alugar um espaço e tocar nosso trabalho, né? Foi 2015. Foi muito, muito importante para a gente, porque, assim, a Oficina Cultural Luiz Gonzaga tinha acabado de ser fechada. E a gente foi para a rua, o pessoal do Alucinógeno Dramático, né? A Rosinha de Moraes estava lá também.
haviam várias pessoas, assim, para que a oficina não fechasse, só que o Alckmin enterrou a Oficina Cultural Luiz Gonzaga. E a gente tinha acabado de sair da Casa Amarela Espaço Cultural, né, que a gente estava por lá, e a gente acabou se afastando, e a gente queria nosso espaço. E como houve essa possibilidade, nós nos juntamos e alugamos aquela casa que você bem conhece, aí várias pessoas conhecem, quem não conhece vai conhecer pós-pandemia, e começamos a fazer os nossos trabalhos, né? Raramente a gente ganha edital, eu acho que o nosso trabalho a gente não faz para agradar ninguém, nós temos uma visão progressista, uma visão que avança para a esquerda, mas o nosso trabalho não é muito panfletário, né? A gente não usa o panfletário como um trampolim, é isso que eu quero dizer. A gente tem nosso trabalho, e o nosso trabalho trata de questões sociais, e às vezes isso não interessa para alguns editais, para alguns avaliadores, e a gente entende isso, a gente paga por isso e não tem problema. E quanto a gente puder pagar, a gente paga. Uma das nossas máximas, João e pessoal, é que é o seguinte, a gente trabalha de segunda a sexta, para sábado a gente fazer o que a gente quer com a nossa arte. Então, a aldeia é muito importante por causa disso. E a aldeia tem uma diversidade, assim, né? Porque o Alucinógeno é um grupo que trabalha vários clássicos, né? Que é o meu trabalho. O Ivan trabalha muito textos autorais dentro do Teatro do Absurdo. O Grupo Ansur, que a Mariana, a Rafaela, a Kathleen, enfim, é muita gente, não vou lembrar o nome de todo mundo, trabalha questões do universo feminino, tem o saraus, tem lançamento de livro, então a gente preza por essa diversidade, de fato, né? A aldeia é isso, essa concretização. João sumiu. A gente está fechado por enquanto. Oi, voltei. A gente volta aí para a aldeia quando acabar a pandemia, né? Antes não faz sentido. Uhum. E como é que você vê assim, a situação hoje da arte e dos artistas nesses tempos? Tempos de pandemia? Ouviu? Eu ouvi. Como é que você vê a situação da arte e dos artistas nesses tempos de pandemia e de tantos problemas políticos? Tem a ver com aquela pergunta que o Vinícius fez, né? Você coloca de novo na tela para eu ler, que eu já respondo as duas. Vamos chegar a poesia. Pandêmico. Eu acho que a poesia está presente em tudo, Vinícius. Eu acho que, pelo menos assim, aos meus olhos, a arte está presente em qualquer estágio. Então, é inevitável, a arte é inevitável de qualquer forma, entendeu? A poesia é inevitável nesse caos pandêmico atual, sabe? Nos remete, enfim, que nos remete muito à Idade Média, né? E aí eu lembro de filmes sobre isso, de literatura sobre isso. Eu acho que a poesia está presente para o bem e para o mal, e nem sempre digestiva, né? E ela não tem que ser digestiva. Sobre os artistas na atual situação, pergunta complicada, hein, João? Cara, é uma coisa muito louca, porque assim, primeiro que a gente tem que reinventar nossa arte, né? Essa coisa do teatro online, por exemplo, é uma coisa que me incomoda muito. É tanto que quando eu fui convidado para fazer a live lá pela Casa de Cultura, eu optei por gravar e editar, né? Do que fazer ao vivo, porque ao vivo tem que ser cara a cara, não tem jeito. Esses são meus cachorros. Eu acho que a arte trespassa isso e passa bem. Os artistas precisam estar perto do público, né? Então vai fazer o possível. O pessoal está fazendo live e, enfim, os artistas estão fazendo por onde, né? E nós temos assim, né? Temos essa questão da pandemia e vivemos
num país hoje onde o governo joga contra a gente, né? Em todos os âmbitos, né? Tanto no municipal, como estadual, como federal, tem assim, nós temos aí um time forte na frente, né? Sobretudo federal aí, me incomoda muito. E é complicado, né? O que apresentar? Eu acho que a nossa questão é o que apresentar agora, né? Eu lembro que eu apresentei para vocês da Lavra outros textos meus, né, que falam do pós-ditadura militar, né? E você falou uma coisa acertada naquele momento, né, que primeiro que os textos não estão amadurecidos, né? Isso é um fato, mas também que está saturado, né? Será que vale a pena ficar falando disso agora? Ou será que daqui a alguns anos será bom para a gente refletir o agora, né? E me incomoda muito também alguns artistas que se perdem nisso, né? Se perdem e levam pessoas a erros. É complicado, já é uma pergunta complicada, hein? A, Aham. a pandemia trouxe assim, trouxe a Idade Média de volta, né? Tem, tem como, né? É a Pois Idade é. Média total. E, enfim, é incômodo, né? Eu acho que. Uhum. Aconteceu uma coisa muito interessante essa semana, que representa bem isso, assim, de forma simbólica, né? A Regina Duarte caiu e quebrou os dentes. Não sei se você viu isso. Você viu essa notícia? Ela caiu e quebrou os dentes. E é isso, velho. Quem se alinha com o terror vai cair e quebrar os dentes. Sabe? Eu acho que, claro que as pessoas elas têm o direito de optar por suas opiniões políticas e só que tem um limite, né? E eu acho que esse limite é inaceitável para mim, enquanto pessoa, enquanto artista, sabe? Tem alguns caras que eu não consigo escutar mais, por exemplo, tem caras que eu não consigo ler, porque eles acabam dando dando voz, né, para uma coisa horrível, que é o fascismo, que é o racismo, a diminuição da mulher na sociedade. E a gente tem trabalhado tanto para que essas coisas mudem. E aí você vê um cara que, no momento da sua vida ali, no momento afetivo, você tinha admiração por ele, e isso se acaba a partir do momento que você vê ele apoiando esse tipo de coisa, né? Então é complicadíssimo. Complicadíssimo. Pois é. Eu também tenho um certo problema com isso, essa coisa assim de separar a criação artística do artista enquanto cidadão, enquanto pessoa. Eu tenho uma dificuldade disso, eu reconheço. É Mas complicado. faz um Só para favor para nós. Vai, diga, só para diga. concluir, eu tenho limites assim, sabe? Não é que eu sou um cara que eu tenho total dificuldade, né? Eu acho que, claro, tem que pesar as pessoas. Não dá para negar o Salvador Dalí, por exemplo, o trabalho dele dentro do surrealismo. Mas não dá para falar dele sem falar que ele apoiou o franquismo, né? Na Espanha. Ele era a favor do Franco, Salvador Dalí, sabe? É, mas assim, você pega, vamos supor, o, pegar dois caras no Brasil que me incomodaram muito, o Roger e o Lobão. Porque eu cresci escutando rock, tá? É, e o Lobão até se retratou recentemente, né? Falou que estava errado, tal. Oh, legal que ele viu que está errado, bacana, entendeu? E eu gosto do trabalho dele. E já o Roger, ele já não fazia sentido para mim há muito tempo enquanto artista. As músicas da adolescência, do Traje a Rigor, já não me tocavam há muito tempo, né? E aí ele vira esse babaca, né? Que, enfim, que apoia totalmente esse tipo de coisa. Então, eu acho que tem casos e casos, né? Tem casos que tem que se ver, às vezes tem o próprio Lula, né? Ele teve uma frase infeliz aí, um depoimento dele, e o pessoal atacou de pau, tal. Então a gente precisa fazer ver os casos, né? Os casos. O Lula falou ainda bem que não, ele falou, mas foi
um erro de linguagem que qualquer um podia cometer. O Lobão falou e mudou de opinião, e o Lobão é doido, né? Um cara que mexe com manual é doido, velho. Enfim. E agora tem as pessoas que são perversas, né? Para mim, o Roger é perverso. Então, quando o cara é perverso, eu acho que não tem perdão. Entendo. Mas, então, faz um favor para a gente. Leia mais um trecho aí do Despedaçando Fanny. Despedaçando Fanny, vamos à última história, então, que é a Deus Cansado de Andar. Esse título aqui é interessante. Ele saiu de um conto de fada dos irmãos Grimm, que chama Deus, como qualquer outro herói dos contos de fada, está cansado de andar. E, enfim, a Fanny e o Belotto mal aparecem nele, né? Eles vão aparecer assim muito a posteriori, porque já é faz parte da história da Fanny, mas conta a história de um cara que contrata uma enfermeira, né? E essa enfermeira mata a mãe dele e ele quer matar essa enfermeira e o pai está tentando dissuadi-lo a não matar essa enfermeira. E isso se passa ali nos arredores dos calçadões da Praça da Sé, né, para vir desbocar em São Miguel também. É uma história que eu gosto muito, assim. Eu gosto de todas, né, mas eu acho que esse desfecho do Despedaçando Fanny é muito bonito. Né? Então vamos lá. Parte 1, a leste. Se você visse dois homens calados, frente a frente, na chuva, em silêncio, na noite, saberia dizer qual dos dois estaria chorando? É difícil de saber. E se eu dissesse que são pai e filho? Ainda complicado? Digamos que o velho tenha respiração ofegante e que tenha lá seus 60 anos, e o filho, com ar selvagem, respire como quem sente um grande ódio no coração. Aí, entre o som da chuva, o velho diz em voz trêmula: O caminho não é esse, filho. Não existe esse negócio de caminho, pai. É o que eu preciso fazer, e o senhor não tem nada a ver com isso. Por que não volta para casa e vai dormir? Amanhã estarei na mesa tomando café com o senhor. Nesse momento, se através do olhar você conseguisse distinguir uma lágrima quente de uma gota fria da chuva ácida, poderia ver o líquido quente escorrer pelo rosto do velho. Filho, se você devolver minha arma, eu volto para casa. O velho dá um passo e estende a mão, mas o filho saca a arma e engatilha. Logo, ele também estará chorando. Pelo amor de Deus, pai, para, senão eu vou atirar no senhor. Eu juro por Deus, juro pela alma de mamãe. O velho para, acredita no filho. Ensinou a não mentir. Nunca. É estupidez, meu filho. Eu sei, pai, mas estou cansado. As luzes se apagaram por alguns momentos. O velho ouviu o filho correr na escuridão. Quando acenderam novamente, meio minuto depois, ele estava sozinho na chuva, naquela rua deserta. E aí começa a história. Modéstia à parte, eu acho bonito esse começo da história. Essa coisa do filho com o pai na chuva, e a chuva caindo, e você não sabe se ele está chorando porque as lágrimas se confundem com a chuva. E o grande amor do pai acabou de morrer, e ele não tem o desejo da vingança no coração, mas o filho tem. E ele vai passar essa história tentando convencer o filho que aquela vingança não vale a pena, que o amor está acima daquilo. Né? É Deus cansado de andar. João? Tem alguém aí? Gente, esse negócio é muito estranho, né? A gente não se vê olho no olho. Então, Marcelo, o teatro gravado para mim continua sendo um vídeo. O teatro eu acho que tem que ter o ator e o público ao vivo e a cores, entendeu? Se tá em outra coisa é audiovisual, é cinema, é série, que eu gosto também, não estou dizendo mal contra essa linguagem que eu adoro, tá? Gosto tanto de cinema, de audiovisual quanto de teatro, mas para mim não é a mesma coisa, para mim tem que estar ali cara a cara com o público. Ué.
Tá vendo? É horrível, porque eu não sei se vocês estão aí. Eu sei que o João não tá, deve ter caído. É... Mas é isso, gente. O livro estava para ser lançado agora em junho, né? Nos meus 45 anos, eu queria fazer esse lançamento. Veio a pandemia, acabou com todos os nossos planos, né? Acabou com esse ano. E espero que tenha uma vacina logo. E agora, o João, conversando com o João, a gente já vai deixar o livro pronto para quando houver uma possibilidade de ser lançado, né? E é isso, né? Eu vou ligar aqui no Face para ver o que está acontecendo, porque eu não estou entendendo nada. João sumiu. Não sei se vocês estão aí também. É desesperador. Não, não aparece aqui. E agora, gente? O que acontece? Vou entrar aqui na página da Lavra. Lançamento. Travou. Mano, é muito estranho. Bom, enquanto o João não volta, eu vou ver se tem alguma pergunta aqui. Hum... Se nas minhas histórias tem cachorro, tem cachorro, tem gato, tem Raul Seixas, tem minhas referências, né? Eu acho que os personagens eles acabam desdobrando um pouco assim a minha vida pessoal, evidentemente, né? As minhas referências eu coloco muito, tipo no Rendezvous Revisitado, um dos personagens que é o Enio, ele tá escutando a Panela do Diabo do Raul Seixas sem parar. Ele fica escutando ali o disco acaba e ele volta, vinil ainda, né? Lembremos que em 95, pelo menos para esse pessoal, não havia o celular. O livro na Marilândia, o livro não foi publicado ainda. O João tá preparando ainda. A gente não sabe quando vai ser lançado esse livro, não. Possivelmente pós-pandemia. Ah, o gato, tô aqui. Hum, eu já vi. Tô meio perdido. Então, Arnaldo, é complicado, né? Como é que a gente vai ouvir o Fagner, né? O Vital Farias, é complicado, né? Eu acho que eles têm o direito de ter a posição deles, como a gente tem o direito de ouvi-los ou não. Mas foi muito forte, né? Eu acho que esse retrocesso que foi causado aí em todas as áreas foi muito dolorido para a gente. Então é difícil compactuar com quem apoiou isso, né? É complicado mesmo. Por favor. Tô perdidão aqui. Eu tô me comunicando por vocês via Zap. Se eu tiver alguém me ouvindo aí. Acho que eu vou ter que encerrar, gente. O João sumiu, eu não tenho acesso às perguntas. É... Não tô vendo vocês estão me vendo, tá muito estranho.
Estou diante do inusitado aqui, do extraordinário, perdido, perdidaço. Ah, tá. Obrigado, Sueli Kimura. Tô perdidão aqui. Não sei o que eu faço, não. Meus textos são mais legais que Legião Urbana, esse Vinícius. Vinícius, o Legião Urbana nunca foi uma das minhas bandas preferidas, velho. Eu gostava muito do. Gostava, não gosto, né? Do Camisa de Vênus e do Ira. Legião nunca foi muito minha praia, não. Até porque todo mundo gostava e a gente queria ser diferente, né? Tinha aquela babaquice toda. Mas não é muito, não, minha praia. Apesar de eu gostar de muita coisa do Legião, viu? João Prado Júnior, meu amigo de Paraibuna, abraço. A arte e suas vertentes todas fundamentais para esse da resistência. Sim, sim, a arte é totalmente importante para a gente. Eu acredito que o livro poderá falar junto com o cotidiano. Sim, eu acho que o Belotto ele é muito pé no chão. É uma coisa assim, o que me difere um pouco do que é chamado de poesia marginal, né? Que às vezes eu não me encaixo nesse termo, né? Literatura periférica, literatura marginal. É que os contos do Belotto eles tratam de questões sociais, mas não de maneira direta, né? Você tem que ler os personagens, tipo o Despedaçando Fanny, né? Por que ela se despedaça? Por causa de um machismo inerente, né? O mesmo machismo que me fez ler só autores homens, né? E me sentir identificado só com eles, né? E isso não é culpa minha, e não é culpa de ninguém, quer dizer, tem um culpado, né? Mas assim, é uma coisa que vem sendo construída e que a gente começa a desconstruir depois, né? Então, esse despedaçamento da Fanny, ela é vítima desse momento. Meu amigo Marcelo Marques, que também é poeta, curtam a página dele, tem poemas muito legais, né? Essa live tá estranha. Será que algum fantasma se desgarrou do cemitério e interferindo? Pois é, Akira. Deve ser, hein? E agora? Não sei se João volta, não sei se João não volta. Lê as mensagens. Estou lendo as mensagens aqui. Ah, então, o meu trabalho musical, o meu grande lance era ser músico, né, velho? Eu queria ser famoso, um roqueiro famoso, tal. Não foi bem assim que a vida quis. Mas eu gosto muito de escrever música, né? Minha música a tocar de vez em quando. Quando o pessoal começou a frequentar a aldeia, né, inclusive a Lígia e o Éder tocando pra caramba, por exemplo, né? Porque muita gente vai lá e toca pra caramba, exceto eu falo, porra, velho, eu não posso mais ficar tocando de pastilha, não. Vou ter que treinar um pouquinho. E eu comecei a treinar um pouquinho música, né? Mas eu escrevo bastante. O Grave gravou músicas minhas, o Grupo Tris gravou também minhas músicas. E enfim, eu voltei a tocar há algum tempo, né? E aí veio a pandemia e tal, desgarrei um pouquinho da música, mas é o que eu gosto muito, né? José Regi, abraço. Akira, Milton Luna. Eita, que voltou tudo aqui. Onde está o teatro? Gente, acho que eu vou embora, hein? Que social-democrata é o limite aceitável. Sim, Éder. É verdade. É verdade. Tem uns contos para Fantasma de São Miguel. Ah, o Akira comentando. Hum, Walter, né? Sim, Walter, eu lembro de você, estava comentando com. É verdade, a gente se viu, né? Mas tinha, Walter, tinha outra coisa que você fazia ligado ao teatro também, que eu lembro bem de você. Ele deve estar tentando resolver. Pois é, mas vocês vão ficar de saco cheio, né? Eu falando aqui.
nada para falar. Eu vou ler para vocês sobre o Belotto, tá? Para vocês saberem um pouco quem é esse cara. Nascido em Esferas em 1972, Neilson Belotto chegou a São Paulo em 1989. Seria um homem com a vida comum, se não fossem seus amores e amizades que o cercam, transformando-o em um homem ordinário, sempre envolvido em situações extraordinárias. Então, o Belotto é esse cara. Antes desse lance de séries, né? Antes não, né? Porque, na verdade, já tinha o Sherlock Holmes, né? Já tinha o Conan Doyle escrevendo Sherlock Holmes seriado, né? O Belotto também é seriado, são 30 contos, e cada conto, cada trilogia é um arco de um momento da vida dele, né? Então tem esse primeiro arco que é da Fanny. Então ele volta para Esferas, que é a cidade natal dele, e aí tem muito a ver com a questão do Em Busca do Tempo Perdido, né? Que ele vai em busca de se redescobrir ali como pessoa daquela sociedade. E depois ele volta para São Paulo. Ele conhece uma pessoa que é um grande amor da vida dele, só que ele faz merda e vai perder esse amor. E, enfim, tem várias coisas acontecendo, né? Uma coisa interessante dos personagens, né, que eles são baseados em pessoas jovens da década de 90. E os anseios e os medos dessas pessoas, tal, e os arquétipos possíveis que haviam naquela época, né? E relendo, né, eu acho hiper importante. Eu tive alguns retornos maravilhosos, né? Acho que o Escobar Franelas gostou muito do Belotto, assim, o Mioto, Antônio Mioto também gostou bastante dos contos do Belotto, porque eles acabam falando da alma, né? E, claro, né, entremeando as questões políticas sociais que fazem parte da existência, né? Mas, sobretudo, sobre alma. Tá bom, gente? O João foi embora, eu vou desligar aqui. Depois a gente conversa mais. Muito obrigado a vocês ficarem até aqui. Não tenho mais nada para dizer. Ninguém perguntou mais nada. E é isso. Eu só vou dar uma olhadinha no Zap, ver se tem alguma mensagem de alguém. O João pediu para eu encerrar. Tá bom? Caiu, bateu, machucou. O João caiu, né? Esperamos que essa queda da internet seja representativa de outras quedas aí por Brasília, que quebrem os dentes todos eles. Tá bom? Boa noite, pessoas. Muito obrigado e até breve. Acabou? Terminando aqui. Bom, eu tive um problema aqui, não sei como é que ficou aqui, só consegui retornar agora. Mas, assim, eu, de qualquer forma, agradeço a participação de todo mundo aí e dar os seguintes avisos. Na próxima semana, nós vamos estar apresentando
Santiago Dias, dia 10/9, às 17h30. Vai ser a nossa próxima live com o poeta Santiago Dias. Também gostaria de anunciar que amanhã vai ter o Sarau Reexistência, dia 5/9, às 18 horas, no Instagram de Lígia e Éder. E vai ter o lançamento do clipe de Lígia e Éder, dia 7/9, às 20 horas. Convido a todos para participar disso. Agradeço ao Claudemir, que esteve aí até agora com a gente. Desculpe pelo incômodo aí, eu tive um problema aí, tive que sair. Mas estamos aqui e agradeço a todos e todas e até a próxima semana. Lembrando, próxima semana, Santiago Dias. Teremos também o show Sarau Resistência, dia 5/9, às 18 horas, no Instagram da Lígia e Éder. E a Lígia e Éder, no dia 7/9, estarão fazendo também o clipe, o lançamento de um clipe dia 7/9, às 20 horas. Obrigado a todos e todas e até.